do versículo 1 ao 11. Os irmãos acharam? Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com um brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas como chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Amém, irmãos? Fazer uma breve oração para começarmos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que nos dá. Fala conosco por meio da tua palavra. Que o Espírito Santo seja o nosso professor. Que o próprio Senhor nos corrija, nos dirija, nos exorte, nos console por meio da tua palavra. Porque tu mesmo é aquele que é o pastor das ovelhas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, mais uma vez estou aqui no livro de Apocalipse, e geralmente o livro de Apocalipse ainda é no meio cristão um livro pouco ensinado ou pouco pregado, porque há aquela crendice ou aquela superstição de que é um livro indecifrável, ou de que seja um livro tenebroso, um livro que nos causa temor. E mais uma vez eu venho aqui porque toda vez que eu leio esse livro, a impressão que eu tenho e a mensagem que fica é o contrário disso. E que Apocalipse é um livro de esperança, e é um livro revelado para a igreja. É um livro de clareza. É um livro que traz uma mensagem. Ela é uma revelação em si. E por muitas vezes é um dos livros, né, que também tem muitos problemas em sua interpretação no meio da igreja, dentro da igreja. E por isso, por ser mal interpretado, é pouco aproveitado também. E não é um livro fácil, também não diria assim. Há muitas divergências até em meios que são, vamos dizer assim, por exemplo, dentro do meio reformado há pessoas que têm diversas opiniões acerca do livro de Apocalipse em alguns pontos, mas de maneira geral, o livro de Apocalipse ele tem uma mensagem central. E a mensagem central
Deus é soberano. Essa mensagem aqui, ela vem nos trazer a revelação da visão do trono de Deus. A palavra trono, ela aparece por diversas vezes no Novo Testamento. E mais de 80% das vezes ela aparece no livro de Apocalipse. E na maioria das vezes no capítulo 4 e 5. Porque a partir deste texto, nós precisamos entender quem está no controle de todas as coisas para sabermos do desenrolar da revelação, quem está no controle de todas as coisas. E essa é um problema que nós temos com a soberania. É um problema que nós temos de muitas vezes na teoria dizermos que Deus é soberano, mas na prática não vivemos ou não acreditarmos nessas coisas. É muito bonito a teologia ou a teoria ou as afirmações que fazemos e na prática nós não entendemos dessa soberania. Eu vou dar um exemplo do porquê João teve essa revelação do trono de Deus. Algo estava acontecendo naquele momento, onde foi necessário da parte de Deus trazer uma revelação da sua glória e do seu poder. Assim como houve em outras partes da Bíblia, com Ezequiel, por exemplo, com Isaías, com Daniel, que tiveram revelações do trono de Deus, né? Ou como alguns dizem, a sala do trono de Deus, que nada mais é, irmãos, se formos estudarmos de forma minuciosa, que é coisa que eu não pretendo fazer aqui, de que essa sala do trono de Deus é o tabernáculo celestial, é o templo celestial. O templo e o tabernáculo que nós estudamos no Antigo Testamento, aquilo era um protótipo, aquilo era uma sombra dessa sala do trono. E é dessa sala do trono que Deus governa todas as coisas. E dessa revelação, dessa sala do trono, que essa sala do trono também descerá dos céus. E a partir daí haverá novos céus e nova terra. Agora, o porquê de João estar recebendo essa revelação? Qual era a situação? Os irmãos lembram que eu vinha pregando há um tempo atrás, quando tinha oportunidade, sobre as 7 igrejas, né, do livro de Apocalipse. Ficaram faltando 2. E eu sempre dizia lá, qual era a situação desse povo? A situação era escravos, perseguidos, martirizados e uma promessa da vinda de um Messias. E eles não estavam sabendo lidar com isso, porque o Império Romano estava no seu auge. Havia César sentado num trono em Roma. E eles não conseguiam mais compreender como que o carpinteiro, como ontem eu assisti aquele filme, o Nefários, aí eu fiquei com essa ideia de carpinteiro na cabeça, né? Porque o demônio lá, ele gostava de chamar Jesus de carpinteiro e Deus de inimigo. Aí então ele dizia que, como aquele carpinteiro da Galileia, aquele jovem galileu de Nazaré, como aquele homem que disse ser o Messias, que já havia morrido há um certo tempo, ainda não havia voltado e só havia restado perseguição, martírio. E eles eram pessoas simples, pessoas desprovidas de poder, pessoas desprovidas de posses, de talento, de riqueza, nem sequer a liberdade eles possuíam, porque na sua maioria eram escravos. E a igreja começa a ter sérias dúvidas em relação à fé, em relação a Deus. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu cuidado com a sua igreja, traz essa revelação por meio de João para que o povo entendesse uma coisa. E ele diz assim, há uma porta aberta aqui no céu, venha para cá. E eu vou te mostrar algo além do Império Romano, algo além do que as suas vistas podem enxergar. E eu vou mostrar para você, João, quem controla realmente todas as coisas. E a partir desse momento você vai entender que é deste trono que sai todo o poder. E ele traz essa revelação a João. E em momentos de crise, em momentos de dificuldade, Deus sempre fez isso. Quando o rei Uzias morreu,
Isaías, que era um rei bom, Isaías ficou perplexo, ficou perdido, ficou desnorteado, até que ele teve a visão dos céus, Isaías 6, aquela visão do templo de Deus, da glória de Deus. Quando Ezequiel estava no exílio, que o povo estava perdido, Deus também teve uma revelação muito semelhante a essa. Se os irmãos quiserem anotar para depois lerem, eu ia até ler aqui, mas isso vai tomar um certo tempo. Ezequiel 1, Isaías 6, Daniel 7, são visões semelhantes como essa, da glória de Deus e do seu trono. Então a igreja não estava sabendo lidar com essa situação. Então, diante dessa cegueira espiritual, digamos assim, dessa dificuldade espiritual, diante dessas adversidades, desse catastrofismo, né, que nós hoje temos, né, muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas, parece que a gente está assistindo o Datena. É só tragédia, é só desgraça, é só temor, é só medo, é só pânico, o tempo inteiro. E isso dentro da igreja, quando vamos conversar com irmãos, é só miséria, é só desgraça, é só terror, é medo. Só falta falar, me dê imagens, me dê imagens. É um negócio terrível. Muitas vezes esquecemos quem se assenta no trono, quem é o controlador da história, quem é o pastor da igreja, quem é aquele que é o dono de todas as coisas e principalmente da sua igreja. Aquele que protege a sua igreja. Então nós temos esse medo, esse receio, e como os irmãos estavam tendo, isso é humano, e é diante da palavra que nós vamos nos consertar ou mudar o nosso modo de ver ou de enxergar as coisas. Porque como diz Isaías, há um alto e sublime trono acima de todas as coisas e que controla todas as coisas que acontecem. Então diante desses desafios que passamos, nós muitas vezes queremos consertar copiando o mundo. Tentamos copiar o Império Romano. Começamos a copiar as suas estruturas de poder. Começamos a guerrear com o mundo com as armas do mundo. Vamos eleger presidentes. Vamos colocar ideologias nas cabeças das pessoas. Vamos trabalhar na política, não que isso seja ilícito, mas as armas da igreja, a arma principal da igreja é pregação do Evangelho, e pregação fiel do Evangelho, é nos mantermos fiéis diante de todas as perseguições, diante de todas as ideologias que se confrontam contra o conhecimento de Deus. Esse é o principal meio com o qual a igreja luta. A espada que sai da boca de Deus é a sua palavra. É por meio dessa palavra que nós vamos combater o mundo. É por meio de nos mantermos fiéis e dirigentes acerca de todas essas coisas. Então, Jesus alerta lá em Mateus 20, no versículo 25 ao 28, ele diz assim, olha, vocês entendem como o mundo exerce poder sobre os outros. Entre vocês não é assim. Algum irmão pode ler para mim, Mateus 20, do versículo 25 ao 28, por favor? Vinte e cinco ao 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos nos dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que decide. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí, diante de toda essa confusão e da confusão anterior que o povo judeu, que foram os primeiros a crerem no Messias, aqueles primeiros homens que formaram a igreja, e diante deles eles recebem um jovem carpinteiro galileu,
E esse carpinteiro veio decepcionando a todos eles. Veio trazendo uma certa decepção. Porque ele não era nada do que esperávamos. Ele não era nenhum líder político ou militar. Ele simplesmente era o homem que dizia assim: olha, eu tenho um reino. João Batista dizia: o reino de Deus é chegado até vós. E quando ele diz que o reino de Deus é chegado até vós, ele não pergunta: quem aceita o reino de Deus no seu coração? Levanta a mão e vem à frente para receber. Ele diz: o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus chegou até vós. Ele não precisa da autorização de vocês. E muitas vezes nós temos dificuldade com essa teologia do reino de Deus, do que realmente é o reino de Deus. Temos essa grande dificuldade de entender: como assim? Jesus parece reinar muito pouco. Jesus parece mandar muito pouco. É só injustiça, é só maldade, é só destruição. O que nós observamos, nossos presidentes e ministros mandando e desmandando, a criminalidade, o homem mau. E Jesus parece mandar muito pouco, parece reinar muito pouco. E isso é muito comum, é humano, como eu havia dito. E aí, diante disso, Jesus chega, decepciona todos aqueles judeus. Ele não é nenhum líder militar, ele não veio fazer nenhum tipo de rebelião contra o Império Romano, ao contrário. Não é nada disso que ele veio fazer. E ele veio dizer: olha, o reino de Deus é chegado até vós. E ele, como um grande legislador, naquele tipo de Moisés, sobe no monte e começa aquele sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E ele diz aqui está a legislação do reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurado quando vos perseguirem. E aí ninguém entende coisa alguma. Mas espera aí, esse é o homem que, quando o centurião romano procura ele para curar o servo, não cure não, mate ele, mate o servo também. Não, ao contrário, ele vai lá e cura o servo do centurião. Ele encontra a mulher samaritana, vida duvidosa, só faltou ser petista. Mas ele conversou com ela. Ele parou para conversar com ela. E isso é uma decepção. Quando Jesus vai jantar na casa dos fariseus, aquele mais liberal poderia dizer: olha só. E quando ele vai jantar na casa do publicano, aquele mais legalista diz: olha só. Jesus foi uma decepção para essa gente. Ele veio trazer confusão, ele veio trazer uma complicação. Mas ao mesmo tempo, ele estava trazendo a verdade do reino de Deus. As pessoas não entendiam como o reino de Deus já veio. E muitas vezes nós entendemos: olha, esse trono está distante. Deus é apenas um observador de todas as coisas que acontecem. E quando ele acha necessário, ele intervém. Essa é o meio como o nosso coração funciona. Que Deus vai fazer quando ele acha que tem que fazer, quando o negócio não está bom, quando a gente faz uma campanha, um jejum. Não, Deus é o controlador de todas as coisas, das grandes e das pequenas, inclusive das nossas vidas. Temos dificuldade com isso. Achamos que estamos no controle e não estamos no controle de coisa alguma. E diante deste reino, que há aquela frase muito conhecida na teologia do já e o ainda não. É uma tensão. E se nós não entendemos que o reino de Deus já está no mundo, mas ainda não em sua plenitude. Porque Jesus Cristo veio nos ensinar que toda a maldade e subversão que existe no mundo está nos nossos corações. Começa nos corações. Essa maldade, essa subversão de reinos, de tiranos divinizados, que havia e ainda há, é um problema do coração. É o veneno que está nos nossos corações, o veneno do pecado, da queda, da depravação. Então Jesus veio trazer o reino de Deus aos corações dos homens. É necessário que o reino de Deus comece crescendo nos corações dos homens. E é a partir daí que a subversão, o pecado e a rebeldia vai se acabar. É o evangelho e o reino de Deus crescendo dentro dos corações dos homens. E isso não pode ser medido por números. Isso não pode ser medido
por adesões, porque é uma coisa íntima no coração dos homens. E Jesus Cristo reina por meio da sua igreja. No meio da sua igreja, por meio da conversão, por meio do momento em que o Espírito Santo habita em nós. Então, irmãos, os homens, desde o início, eles começam com reinos subversivos. E Deus, lá do início, ele já começa lá com Faraó, na Mesopotâmia. Os homens já começaram ali com seus tiranos divinizados. E Deus já começa a história da redenção por meio de um povo que estava sob a mão do homem mais poderoso e tirânico e divinizado que existia, Faraó. E a partir desse processo de redenção, do início da redenção, da história da redenção, ele começa a retirar esse povo das mãos de um reino subversivo, do meio de um tirano, e retira esse povo e faz uma promessa. Alguém pode ler para mim Êxodo 19, no capítulo, versículos 5 e 6? A identidade israelita surge dessa libertação, a libertação da mão de um tirano divinizado. Agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar no fundo dos povos, de toda a terra onde vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Apocalipse 1,6, se eu não me engano é 1 Pedro 2,9, há essa mesma afirmação da parte de Deus, que somos reinos de sacerdotes. Essa também seria uma tradução correta. Então, a partir do momento que reconhecemos que estamos dentro e debaixo da autoridade de Deus, nesse reino divino, nós nos tornamos sacerdotes diante do mundo. Vários textos bíblicos desde o início, principalmente em Salmos, alerta que o povo de Deus é um sacerdote que mostrará a glória de Deus aos povos e às nações. Em Isaías é dito que, por Israel ter falhado nesse propósito de ser luz para as nações, de ser um reino de sacerdotes, aqueles que fariam a mediação entre Deus e as nações, por vocês falharem, o meu ungido virá, o meu servo sofredor virá. E ele cumprirá essa missão. E ele cumprirá perfeitamente. Então, diante disso, nós temos aqui essa promessa de que seremos um reino. E a partir do momento que reconhecemos que fazemos parte de um reino que não é deste mundo, de um reino eterno, de um reino que não tem nada a ver com este mundo, que este mundo então é apenas um exílio. Nós estamos caminhando dentro de um exílio. Esse mundo não é nossa casa, como é dito em Hebreus, ou não, Romanos, se eu não me engano. Abraão buscava por uma cidade cujo arquiteto e construtor era Deus. Ele não buscava pela Canaã terrena, mas por uma Canaã celestial. E se reconhecemos que fazemos parte de um reino que não é deste mundo e que estamos em exílio, como diz o pregador, esse mundo é um túmulo para nós. Esse mundo não tem nada de valor para nós. Isso aqui é somente um momento de exílio, como Pedro dizia que estamos caminhando como peregrino e forasteiros. Essa terra não é nossa. Então, a partir do momento que entendemos essa teologia do reino, nós teremos muito mais tranquilidade de entender o porquê que Deus demonstra o seu poder e soberania. Quando nós chegamos no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, ele apresenta o Pai no seu trono e depois o Filho glorificado ao lado dele, que é basicamente Daniel 7. Então, naquele momento, os vizinhos ali dessa igreja, dos cristãos da Ásia, achavam que o trono estava em Roma e o imperador fosse o Deus supremo. Quem poderia contra o imperador? Se nós observarmos a história do Império Romano,
Aquilo era uma máquina de guerra invencível. Invencível. Inclusive humilhou a resistência judaica. Destruiu, trucidou. Não havia ninguém que pudesse se opor ao imperador e muito menos ao seu exército. Poderosíssimo. Como que o cristão, ou até o judeu daquela época que ficou confundido, porque ele entendia que para ele ter liberdade, para ele poder ter liberdade religiosa, ele tinha que ter liberdade civil, porque ele tinha que cumprir a lei de Moisés, que legislava civilmente. Ele entendia, nunca teremos liberdade religiosa aqui, diante do Império Romano. Da mesma forma, os cristãos entendiam, nunca teremos liberdade, somos perseguidos pelos imperadores, todos os imperadores que surgem aqui nos perseguem e nos matam. Como poderemos nos contrapor? Enquanto isso, os outros vizinhos deles adoravam deuses e deusas, e João nos convida a enxergar por meio dessa visão um trono no céu e o verdadeiro Deus sentado nele. O governo de Deus é o tema fundamental do livro de Apocalipse. Então, irmãos, eu vou fazer aqui uma breve... passear um pouco pelo texto aqui rapidamente, coisa breve, porque é um texto difícil, só para os irmãos terem uma completude do sentido do texto. E eu vou começar aqui pelo capítulo 3, onde diz assim, se os irmãos quiserem acompanhando, é algo bem ligeiro. Quando diz assim, aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono. João tem uma visão onde não pode ser descrito aquele que se assentava no trono, e ele nos relata a imagem daquele que se assenta no trono de uma forma que pudéssemos compreender, como esses brilhos de pedras preciosas. Se os irmãos forem ver as outras manifestações e as revelações aos profetas, é no mesmo sentido. E ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos, no versículo 4. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. A semelhança dessa visão é a semelhança de uma corte oriental, uma corte daquela época, do Antigo Oriente, uma corte oriental, na sua mesma semelhança. E na visão de João ele percebe a Trindade, os irmãos depois observem no texto, a manifestação da Trindade, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Essa é a visão que ele tem. Então nós vamos descobrir aqui que havia 24 tronos nos quais estavam sentados 24 anciãos. Esses anciãos, irmãos, demonstram sabedoria, demonstram a sabedoria daqueles que estão ali reinando com Cristo, reinando com Deus. Havia 24 tronos. Qual era a promessa principal àquelas 7 igrejas? Aquele que perseverar, aquele que for fiel, aquele que se arrepender, sentará comigo no trono e reinará. Essa era uma das promessas básicas àquelas 7 igrejas. E havia 24 tronos. Irmãos, há muitas explicações acerca de quem seriam esses 24 anciãos, mas de uma maneira geral assim, é algo mais de detalhes, mas assim, dentro da concepção que eu acho mais, que tem mais respaldo bíblico, que esses 24 anciãos representam a completude do povo de Deus dentro da história. Os irmãos percebam que há muitos números na Bíblia, inclusive em Apocalipse, 12 tribos, 12 apóstolos, 24 anciãos. É a completude do povo de Deus. Outros também afirmam que seriam os turnos sacerdotais dentro do templo, outros afirmam que seria a palavra de Deus, que seria 24 livros no Antigo Testamento, né? 39 seria a nossa divisão ocidental. Mas diante disso, há tronos, são homens vestidos de branco, com coroas na cabeça, sentados em tronos. Então, representa esse povo de Deus, ali governando, com esses anciãos, que também representam os presbíteros da igreja. Presbítero quer dizer ancião.
Então eles estão ali representando a sabedoria de Deus porque governam com Deus. E ele tem essa visão desses 24 anciãos. E do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas como chamas ardentes, que são 7 espíritos de Deus. Essa cena de relâmpagos, estrondos e trovões nos lembra o quê? Êxodo, Monte Sinai. E ali naquele momento ali de relâmpagos, estrondos e trovões, é um momento onde os selos, as trombetas e as taças do juízo de Deus são liberados. É um trono da onde procede o juízo de Deus. É um trono de julgamento também, que não deixa de ser de misericórdia, mas é um trono de julgamento. E esses 7 espíritos de Deus representam o Espírito Santo. No versículo 6, irmãos, dizem que havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal no centro, e ao redor do trono havia 4 seres vivos. Esse mar celestial, irmãos, em resumo é uma analogia com um templo, daquela bacia, né, com água, e também do total controle de Deus sobre as águas, né? Essas são interpretações. Quando nós observamos ali naquele momento que os discípulos estão atravessando com um barquinho e de repente começa aquela tempestade, e aí Jesus aparece caminhando por sobre as águas. Por que aquilo? Uma demonstração pura e simples de poder para ficar registrado? Não. Ele queria demonstrar somente para aqueles 12 discípulos quem ele era, aquele que controla as águas, o mar, o ar e a natureza. Ele cessou as tempestades, e quando eles temeram, ele diz: olha, sou eu, o eu sou eu o eterno, sou eu Rachê, sou eu aquele que vive para todo sempre, sou eu aquele que estava lá na sarça conversando com Moisés, sou eu aquele que caminhava com vocês no deserto, sou o grande eu sou. E aqui ele se revela, e aqui ele demonstra quem ele é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. E aí, quando nós vamos ver aqui, esses 4 seres vivos são os querubins que nós vemos em todas as revelações, com algumas pequenas diferenças. E esses querubins são os guardiões do trono de Deus. Lembram dos guardiões do Éden? Aqueles que estão sobre a tampa do propiciatório. É aqueles que guardam o trono de Deus. Esses querubins, aqueles que guardam e protegem o trono de Deus e que adoram Deus incessantemente. E eles têm olhos por dentro e por fora. E um tem um rosto de homem, um tem um rosto de leão, um tem um rosto de como uma águia sobre voo, e o outro tem um rosto de um boi. Isso representa toda a criação dos animais selváticos, os animais domésticos, o homem e as aves. Representa toda a criação, e esses olhos por dentro e por fora representam que Deus é onisciente sobre todas as coisas. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo com vocês. E diante disso, meus irmãos, de tudo o que nós vimos, Deus quer demonstrar: olha, igreja, eu sou o Senhor, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Criador do tempo, do espaço e da história. Não temam, eu estou com vocês. O Império Romano não tem poder, o poder não está no trono de Roma, está aqui. Não temam. Todas as coisas estão sobre o meu domínio, e todas as coisas estão diante dos meus olhos, e nenhuma coisa está longe do meu poder ou da minha autoridade. E é essa a visão que João tem. Os irmãos percebem que o livro não é nada atemorizante? É ao contrário. Tenham paz, tenham tranquilidade, não tenham medo, não se desesperem. Por que o medo? Por que o medo do mundo? Por que o medo dos governantes? Como diz eu assisti lá o cidadão lá ontem, né? O demônio, né? É muito engraçado, né? Ele diz assim, ele começa a oferecer coisas, né? Pro psiquiatra, né? Ele queria, se assistiu?
É muito bom o filme. Os irmãos tiveram interesse de assistir. É uma história interessante, fictícia, de um homem que estava condenado à morte por ser um serial killer, e um psiquiatra tinha que ir lá dar um laudo de que ele não era louco para ele ser executado. Só que ele, na verdade, ele estava endemoniado. E aí ele começa a conversar com o psiquiatra e começa a oferecer coisas para ele, né? Aí ele fala assim: o que o diabo ofereceu para Jesus lá? E ele dizia assim: mas o carpinteiro não aceitou. Aí o diabo disse: você não é o carpinteiro. E ele demonstra como é o nosso pensamento, e como é principalmente o pensamento do mundo, porque o nosso não pode se assemelhar ao pensamento do mundo, às concepções do mundo, de que Deus é alguém distante, alguém inerte, alguém que no final das contas vai entender que há bondade em todos e que tudo vai ficar bem no final, ou ao contrário, de que todas as coisas estão completamente descontroladas e ao acaso, que todas as coisas é obra do acaso ou obra das minhas escolhas o tempo inteiro, se bem que nossas escolhas, como sempre foi dito aqui, são responsabilizadas. Então, irmãos, esses 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, e aquele que vive para todo sempre colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Isso aqui não tem nada mais subversivo diante de Roma do que pessoas entregando coroas a outra pessoa, entregando poder, honra, glória e majestade a outro que não fosse César. E a igreja faz isso, e por isso a igreja é perseguida. Será que nós estamos colocando todas a glória, a honra, o poder e a adoração a Jesus Cristo, e confiando de que Ele é o Senhor não só da igreja, mas de toda a terra e criação? De que os homens dos quais tememos e dos quais temos medo somente estão lá porque foi dado a eles esse momento, e justamente até para o seu próprio juízo? E de que diante de toda essa perseguição, Deus muitas vezes persegue a igreja para refiná-la, para purificá-la. Eu até eu fiz um resumo de um texto de Apocalipse, onde diz assim: as provações dos crentes, o triunfo aparente das forças do inimigo, sua destruição futura, a vitória da igreja, estão todos sob o controle soberano de Deus. É verdadeiro, portanto, afirmar que, de acordo com o Apocalipse, a mão de Deus está diretamente por trás das tribulações dos crentes e dos incrédulos. Deus envia essas provações para refinar o seu povo, assim como Ele foi soberano nas tribulações que enviou sobre seu Filho. E por essa razão, durante a era da igreja, o povo de Deus não tem outro destino senão o mesmo que o Cordeiro teve durante o seu ministério terreno. E essa é a razão pelo qual Apocalipse 14:4 diz que eles são os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Seguiríamos Jesus até a cruz? Seguiríamos ele no seu destino de sofrimento? Como diria Spurgeon, enquanto eu quero uma coroa de ouro, o meu mestre usou uma de espinhos. Então, vida relativamente, vamos dizer assim, estamos num exílio, mas por enquanto, neste país, e por enquanto, somente por enquanto, temos uma caminhada livre, temos uma caminhada tranquila, temos uma caminhada em paz. Podemos nos organizar, podemos nos reunir, podemos pregar, podemos evangelizar, podemos trabalhar em prol do reino, porque Jesus dizia que aqueles que são adeptos do seu reino são sal e luz. Se não é sal, é para ser pisado, e a luz está debaixo da candeia. E qual é o problema da igreja brasileira?
foi jogada no chão para ser pisada pelos homens. Eu não digo isso de uma maneira total, mas geral. Qual é o problema da igreja no Brasil? Eu fico assistindo aquelas coisas na internet que fica parecendo um programa de humor negro. Qual a igreja que nós vamos hoje em dia e ouvimos a exposição da palavra e pessoas que se interessam em ouvi-la? Porque se não for para pregar a palavra, é melhor que todos se vá. E nós temos aqui uma igreja que o Senhor cuida dessa igreja. Eu não sei os irmãos, mas diante quando muitas vezes eu observo essa grandeza de Deus, a sublimidade, a supremacia de Deus, a grandeza, e é aquele que detém todo o poder, aquele que merece toda a glória e honra, ao mesmo tempo se importa conosco. Ou os irmãos não percebem quando Deus fala aos corações, e como Deus tem usado os irmãos aqui, um edificando ao outro, como Deus tem cuidado de cada um de nós aqui, e Ele se importa conosco, ainda que sejamos pequenos e sem importância diante do mundo. Ou os irmãos não têm percebido, é somente eu. Como o Senhor tem nos edificado, como o Senhor tem nos guardado, como o Senhor tem nos pastoreado, ainda que Ele seja o Deus Supremo. Porque Deus se importa conosco, porque nós somos ovelhas do seu rebanho. Assim como Ele, aqueles pescadores publicanos, aqueles homens simples e sem importância, é a partir destas coisas que Deus começa, de coisas que o mundo não presta muita atenção. E Ele começa as coisas pelo contrário, subvertendo. Em vez de ser de cima para baixo, é de baixo para cima. Ele começa com os pequenos, o que ao invés de ser servido, nós servimos. Ele falou, quer ser o maior? Sirva. Então, dentro do meio da igreja, é diferente do mundo. Nós não exercemos domínio sobre as pessoas como o mundo exerce. Então, irmãos, nós temos uma dificuldade de nos comunicar com o mundo, e aí muitas vezes o mundo fica confuso. E aí eu não gosto de fazer isso, eu nunca fiz, mas eu vou fazer agora. Eu vou ler um trecho de um texto. Eu havia comentado com alguns irmãos que quando a gente vai conversar com o ímpio, a ideia dele é completamente equivocada acerca de Deus e das coisas de Deus. E aí eu conversando com uma pessoa e aí eu falei assim que eu acho que foi alguma coisa nesse sentido, que Deus tinha aniquilado um cidadão lá. Eu não vou falar muito não, mas aquele pessoal lá que está brigando com Israel, eu falei, Deus aniquilou. Ele falou, não acredito que Deus faça isso com as pessoas. Eu falei, faz, meu querido, faz. Não acredito que Deus castigue pessoas. Eu falei, castiga. Não acredito. Eu falei, se tu não se converter, tu vai para o inferno. Ele, nunca ouviu falar do inferno? Porque a mensagem da igreja nem sequer é sobre falar mais sobre o céu, muito menos sobre o inferno. E o que esse trono significa, essa visão desses tronos significam para o ímpio? Julgamento e destruição. Diante de tamanho poder, de tamanha autoridade da parte de Deus, para os ímpios, esse trono da onde sai relâmpagos, estrondos e trovões, é julgamento, é juízo. E essa revelação do trono é temerosa para eles. E aí eu vi um trecho de uma pregação, que eu vou ler aqui, depois vou dizer de onde é. Eu vou tentar ser breve. Eu não gosto de ler pregação dos outros, né, mas é inspiradora. Ele diz assim, esse cidadão pregou o sermão, depois eu vou dizer quem é para os irmãos, se eu contar que estraga. Ele começou com um sermão falando sobre o juízo de Deus. E aí na conclusão dele, a conclusão dele é o livro todo. Ele diz assim, a aplicação desse assunto medonho sobre a condenação serve para despertar as pessoas não convertidas dessa congregação. O que você ouviu é a situação de todo aquele que está fora de Cristo. Esse mundo de miséria, esse lago de enxofre ardente está sobre você. Há o terrível inferno de chamas ardentes da ira de Deus. Há a boca abertamente escancarada do inferno. Você não tem nada sobre o que se firmar, nem algo a que se agarrar. Não há nada entre você e o inferno, exceto o ar.
E é somente o poder e a mera vontade de Deus que o segura. Você provavelmente não sente. Você descobre que é mantido do lado de fora do inferno, mas não vê a mão de Deus nisso. Você olha outras coisas para o bom estado da sua constituição física, o cuidado de sua vida e os meios que você usa para a sua preservação própria. Mas na realidade essas coisas não são nada. Se Deus retirasse a mão, tais coisas não seriam de nenhuma valia para o impedir de cair, mais do que o ar tênue que sustenta a pessoa que fica suspensa nele. Sua maldade o torna tão pesado como o chumbo e com tendências a ir para baixo com grande impulso e pressão em direção ao inferno. Se Deus o deixasse, você imediatamente afundaria e rapidamente desceria e mergulharia no golfo sem fundo. Sua constituição saudável, o seu cuidado, prudência e a melhor maquinação e toda a sua justiça não teria mais influência para o sustentar e o manter do lado de fora do inferno do que teria uma teia de aranha para deter uma pedra que cai. Não fora pelo prazer soberano de Deus, a terra não suportaria por um momento, pois você é um fardo. A criação geme com você. O sol não brilha de boa vontade sobre você para lhe dar a luz, a fim de você servir o pecado e a Satanás. Não é de boa vontade que a terra produz a sua safra para satisfazer suas concupiscências e seu palco para a sua maldade a ser representada. O ar não serve de boa vontade de respiração para manter a chama da vida em seus órgãos vitais, enquanto você gasta a vida a serviço dos inimigos de Deus. Esse era o sermão que era pregado antigamente. E aí, esse aqui é Jonathan Edwards, 1704 a 1758, pregador norte-americano. E logo depois desse sermão, que é imenso, é enorme, eles costumavam escrever o sermão e ler. Geralmente era assim, eram sermões escritos e depois lidos, que até viravam livros, né? E aí eles liam dessa forma. E aí logo depois de terminar esse sermão, alguns dizem que o pessoal começou a se agarrar nas pilastras da igreja com medo de cair no inferno. Tamanha foi a presença de Deus e o convencimento e o arrependimento sobre essas pessoas diante dessa pregação. E hoje, o pregador começar com um sermão desse, quantos voltam? Poucos os arrependidos. Quantos irmãos vão coçar o bolso? Quantos irmãos vão chegar no pastor e dar um... Então esse aqui é o caso que o pastor Tiago gosta muito de falar, né? Que como aqueles pregadores antigamente, quando saiu para pregar, voltavam apedrejados, né? Aí quando voltava você levar uma pedrada, ficava, não preguei bem. Então nós temos essa dificuldade de trazer esse tipo de mensagem. E esse trono, irmãos, para os crentes, não pode restar dúvidas do que ele significa. Esse trono, irmãos, quer dizer que Deus merece adoração e obediência absoluta, que Ele criou e domina o universo, e até os mais exaltados seres viventes do céu têm que adorá-lo, quanto mais a nós. E dessa presença dele que saem esses trovões e essa luz que resplandece, Deus nos concedeu a João o privilégio, a ele e a nós, de percebermos, de nos ser revelado essa visão maravilhosa do céu. E nós não precisamos ter nenhuma dúvida de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem um domínio sobre a história. E mesmo que um dia nós temos todos temos nossos momentos de tribulações pessoais e nós perguntamos: onde está Deus? Deus está sentado no seu trono. E um alerta para que no dia, e não se um dia passarmos por perseguições como igreja, nunca esquecemos que Deus se assenta no seu trono, que Deus tem um controle da história e que Deus nos purifica por meio das provações, porque Ele não é só aquele que era, que é, mas é aquele que virá, não é aquele que será. E essas coisas Ele disse porque Ele diz que certamente se cumprirão. Então o Senhor nos conhece de um a um, e isso tem que fazer diferença para a igreja. Amém, meus irmãos?
que eu encerro o sermão. Agradeço a todos e que Deus nos fortaleça e que Deus nos traga a sua palavra à memória. Amém?